Prezados amigos, estimados irmãos, que a graça e a paz de Cristo, nosso Salvador, possa repousar em vossos corações. Enorme prazer estar com vocês novamente para estudarmos juntos a Palavra de Deus, estudarmos essas maravilhosas lições que estão nos levando por uma viagem aí através dos grandes estadistas do povo de Deus, através do conhecimento de reinos e nações que o povo de Deus, a princípio agora, teve que enfrentar. As diversas experiências pelas quais passaram aqueles homens que foram chamados para assumirem grandes responsabilidades no povo de Deus. É um privilégio nós estudarmos essas lições e possamos estar orando em nosso coração para que os ensinamentos que são transmitidos nessas lições possam ficar gravados em nossa mente e em nosso coração e também, de alguma maneira, possam nos ajudar em nossa experiência neste mundo. A nossa lição de hoje, ela vem tratando ou dando continuidade àquele assunto que nós começamos na semana passada, o povo de Israel ainda no Egito, fora do Egito, o povo de Israel fora do Egito já, e sendo guiado por Moisés a entrar ali, ou chegar pelo menos na fronteira de Canaã. Mas antes de passarmos a nossa lição, cabe destacar alguns recadinhos básicos que já é conhecido de vocês. Curta o nosso vídeo, tá aí embaixo o joinha, clica lá rapidinho no joinha, não custa nada para você, mas nos ajuda muito, tá bom? Coloque seu joinha aí no nosso vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. É aqui embaixo também, ali no ícone, inscreva-se. Por favor, isso também facilita muito o nosso trabalho. E você, se você permitir, também acione aí a campainha, aquele sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos que nós postamos no nosso canal, tá bom? Divulgue, propague esse canal pelo qual nós transmitimos esses estudos, Compartilhe também aí através das suas redes sociais, seja elas quais forem, seja WhatsApp, Facebook, enfim, qualquer uma delas, divulgue este material. Nós também colocamos à disposição de todos aqueles que têm Facebook este vídeo, Subimos também no Facebook para que também possa ser facilmente compartilhado ali nas redes sociais, tá bom? E não deixe de usar a sua lição de escola sabatina para estudar as suas lições e para fazer também o seu culto familiar, Aí estão as meditações diárias na página 135, onde você tem para cada dia um texto bíblico e também tem ali um pensamento inspirado para te ajudar na realização do teu culto matutino e vespertino. Belezinha? Então não se esqueça, curta, se inscreva e compartilhe os nossos materiais, tá ok? Na semana passada, nós falamos um pouco sobre quem eram os moabitas, falamos quem eram os edomitas e também quem eram os amonitas, E na lição passada nós estudamos na Escritura tudo sobre os descendentes de Esaú, que eram os edomitas. Eu deixei a pergunta, por que Saul foi chamado de Edom? Por que ele recebeu este apodo, ou recebeu este apelido, ou este sobrenome, enfim. Qual era o significado de Edom, Em nossas lições, em nossas igrejas, nós estudamos aí que talvez, ou pelo fato de que Esaú ele tinha os pelos do corpo ruivo, que ele era ruivo, E ele foi então chamado de Edom, que significa vermelho. Alguns dizem que era por causa da lentilha que ele comera, Aquele guisado de lentilha, pelo qual ele trocou a sua primogenitura, E aquela comida ela tinha também uma cor avermelhada. Enfim, o fato é que Edom foi empregado a Esaú por estar relacionado com algo da cor vermelha com ele. Ok? Muito bem, passando a nossa lição de hoje, nós vamos falar sobre um outro povo. Na verdade, vamos falar sobre dois povos, Sobre dois povos que também já estavam relacionados. Nós vamos falar sobre os moabitas e vamos falar também sobre os medianitas.
E vamos entender um pouco agora a continuação dessa história. O povo de Deus não pôde passar por Edom. Ele teve que dar a volta por Edom. E chegou então até as planícies de Moabe. E quando chegou ali, muita coisa viria a acontecer. Vai entrar na história agora um profeta que era profeta, já não era profeta, não queria fazer a vontade de Deus, mas não queria fazer a vontade de Deus. Não, é uma confusão, na verdade, né? Quando nós falamos sobre esse profeta. Mas nós vamos entender em nossa lição, no decorrer de nossa lição, que Deus utilizaria também esta situação para dar uma lição ao povo naquele então e para trazer também a nós uma grande lição. Então o povo chegou até os limites de Moabe e ali deixou preocupado o rei de Moabe. O rei de Moabe naquele então, de acordo com o texto de introdução, era Balaque. E Balaque, ele preocupou-se muitíssimo com a proximidade do povo de Israel com a sua nação, com os seus limites. Foi então que Balaque, tomado por um sentimento, ele buscou aos midianitas. Como eu disse, Moabe, os moabitas eram descendentes de um dos filhos de Ló com a sua filha, no caso a filha mais velha. Estes eram os moabitas. E cabe dizer também sobre os midianitas, né? Os midianitas, eles também tinham uma relação com Abraão. Se vocês buscarem na Bíblia, vocês vão encontrar ali no livro de Gênesis, se não me equivoco, que os midianitas eram descendentes de Abraão, com Quentura. Abraão teve filhos com Quentura, e dali nasceu Midian, e daí veio os descendentes, os midianitas, que eram cuidadores de ovelhas. Portanto, eles tinham também algum tipo de relação com o povo de Israel, por virem da mesma raiz. Portanto, nós encontramos aí a união, que haveria a união entre esses dois povos, os moabitas e os midianitas. Cabe ressaltar ainda que estes dois povos eram inimigos tradicionais. Estavam em constantes lutas e pelejas. Mas houve uma situação em comum para ambos que fez com que eles agora fizessem uma aliança. E é justamente esta aliança que é descrita na lição de hoje. E que por alguma situação fez com que eles pudessem agora buscar planos em comum acordo para alcançar objetivos também que era em comum entre eles. Ok? Na nossa primeira pergunta, nós encontramos que o povo de Deus chegaram então às campinas de Moabe, aquela região, aquela planície de Moabe. Diz que essa região, essa planície, ela tinha aproximadamente 150 quilômetros quadrados, ou seja, era uma planície muito ampla. E que naquela planície o povo então acampou. E esta planície, ela estava antes do Jordão. Talvez vocês ou alguém possa entender que já estava depois do Jordão. Não. O povo de Israel cruzou o Jordão apenas quando Josué se tornou líder de Israel, após a morte de Moisés. Antes disso, o povo não havia cruzado o Jordão. Portanto, eles acamparam, essas planícies estavam antes do Jordão. E acamparam nessas planícies imensas. Tanto é que quando Balaque foi ver o povo, ele se assustou porque era uma multidão que ali estava. Diz o texto bíblico que eles eram numerosos. E eles já vinham vindo de uma vitória. Eles haviam combatido contra os amorreus. E ainda havia o relato de 40 anos atrás de tudo aquilo que havia acontecido com o Egito. Portanto, Balaque, quando viu aquele povo, já conhecia a história deles, já sabia que eles haviam derrotado os amorreus, já sabia o que havia acontecido
lá no Egito. Já havia escutado dos prodígios que haviam acontecido no deserto. Então, diante de tudo isso, Balaque com certeza temeria. E ele temeu. Temeu diante daquele povo, não somente porque eram numerosos, mas por tudo aquilo que já havia acontecido anteriormente com outros reinos, no caso os amorreus. Né? Os amorreus, eles eram descendentes de Cã, eles eram camitas, né? E eles também foram derrotados aí pelo povo de Israel. Vejam só a relação que há. Esses amorreus, eles de alguma maneira também tiveram um contato com Abraão. Vejam que quando Ló foi capturado por alguns inimigos, Abraão foi ajudado por 3 reis amorreus. Esses 3 reis, junto com Abraão, libertaram então Ló daquele cativeiro que ele havia estado. Mas ali mesmo, no relato dessa história, diz que as terras dos amorreus passariam aos descendentes de Abraão. Era algo que também já estava predito, já estava profetizado. E nós encontramos que Balaque temeu então diante desse povo, vendo quão numerosos eram. Este número era aproximadamente 600.000 homens de guerra, homens de batalha, sem contar nem crianças, nem mulheres, apenas 600.000 homens de guerra, é um número aproximado, não é um número exato, mas era uma multidão muito grande que estava ali nas planícies de Moabe. E, de qualquer maneira, nesta ocasião, o território não seria deles, porque a ordem de Deus é que eles não incomodassem os moabitas. Mas, lógico, que Balaque não sabia disso, e Balaque, ele temia justamente que o seu território fosse tomado naquela ocasião pelos israelitas. Mas a ordem de Deus é que o povo não incomodasse naquela ocasião os moabitas, que passassem somente por ali. Mas, temendo o povo, foi que Moabe, através do seu líder, tomaria algumas precauções, podemos dizer assim. Aquela terra, naquele momento, não seria do povo de Israel. Mas, como eu disse, já estava prometido a Abraão, e em Êxodo capítulo 15, verso 15, foi prometido novamente, reconfirmada a promessa de que a terra dos amorreus também pertenceria ao povo de Israel. Aqui cabe uma pergunta, e talvez sirva para você pesquisar e pensar um pouquinho. Por que todos os povos de Canaã, que habitavam em Canaã, deveriam ser destruídos, deveriam ser exterminados? Eu falo dos amorreus, eu falo dos moabitas, eu falo dos jebuseus e de todas aquelas nações que estavam ali naquelas terras. Por qual motivo essas nações cananeias deviam ser destruídas? Você sabe me dizer? Pesquise aí, busque aí o seu pastor, busque o missionário, busque o diretor da igreja, o ancião da tua igreja, não sei, pergunte a ele. Ou pesquise aí qual o motivo pelo qual essas nações deveriam ser destruídas, tá bom? Você vai ver que interessante quando você encontrar a resposta, o motivo pelo qual Deus queria que essas nações fossem destruídas. Pois bem, então diante dessa situação, o povo ali acampado nas planícies, Balaque temendo que o povo invadisse os seus limites, ele tomaria agora uma atitude. E como eu disse, a atitude foi primeiro fazer uma aliança. Na pergunta número 2, nós encontramos ali que Balaque, ele buscou alguém para ajudá-lo. E esse alguém seria alguém para amaldiçoar e atrapalhar a obra de Deus através de Israel. E ele buscaria a um homem. Mas, como eu estava dizendo, vejam só que ele buscaria uma determinada pessoa, mas ele se uniria aos midianitas. Ele fez então uma aliança com os midianitas. Balaque agora, juntamente com parte da sua corte, não ele, mas parte da sua corte e parte de representantes também dos midianitas, enviou-se então agora um grupo de pessoas a um determinado lugar na Mesopotâmia.
enviaram ali para buscar a um determinado homem. E esse homem era Balaão. Balaão, ele é um camarada misterioso, ele é um camarada intrigante, quando nós lemos a história dele. E ele tem algumas atitudes que são contrárias a um profeta de Deus. E para ser buscado por um rei, com certeza Balaão era conhecido. Mexia talvez não, mexia com magia, com feitiçaria, praticava diversos ritos obscuros, né? E isso era algo praticado naquele então. Os reis, ou qualquer combatente, antes de ir contra uma nação, tratava de amaldiçoar uma nação. Tomemos o exemplo de Golias e Davi. O que fez Golias antes de enfrentar a Davi? Amaldiçoou a Davi em nome do Deus dele, do Deus de Golias, para poder derrotá-lo. Então era uma prática comum naquele então de que os reis amaldiçoassem os seus inimigos. Portanto, Balaque, rei dos Moabitas, agora busca alguém para amaldiçoar o povo de Deus, para amaldiçoar Israel. E quem ele busca? Buscou a ajuda de Balaão. E por que ele buscaria a ajuda de Balaão? Justamente porque, como diz o texto, que ele não queria enviar os seus soldados, ele percebia que não era apenas no aspecto militar, mas era necessário também uma luta no aspecto religioso, no aspecto espiritual. Então, para que agora ele pudesse chamar esse homem a amaldiçoar ali o povo de Israel. Balaque, ele entendia que precisava recorrer a todos os artifícios possíveis para que pudesse vencer aquela suposta batalha. Veja só, a batalha que ele estava imaginando ainda, que não iria acontecer nessa ocasião, porque Deus não havia ainda ordenado que o povo de Israel lutasse contra os moabitas, mas ele estava nessa ocasião se precavendo. Então, juntou-se com seus inimigos tradicionais, buscaram Balaão para poder amaldiçoar o povo de Deus. É curioso que a prática de amaldiçoar o povo de Deus também como eu posso dizer, ela é constante, ela existe, né? O povo de Deus, de alguma maneira, sempre é amaldiçoado por aqueles que lutam contra a verdade, amaldiçoado para que não seja um povo que venha prosperar. De alguma maneira, Satanás, ele trata de impedir os planos de Deus na vida do seu povo, na vida do povo de Deus. De alguma maneira, Satanás trata de impedir os planos de Deus na tua vida, utilizando os seus instrumentos, logicamente, para que possa tentar amaldiçoar o povo de Deus. Balaão, diz o texto bíblico, já havia sido um profeta de Deus. Veja que interessante. Havia sido um profeta de Deus. Ele, de alguma maneira, havia se convertido daquelas práticas equivocadas, daquelas práticas escuras, obscuras, daquelas de feitiçaria, magia. Ele se havia convertido em um profeta de Deus. Ele teve um conhecimento de Deus, ele sabia quem era o Deus verdadeiro, ele conhecia também a história de Israel, sabia como Israel havia sido libertado do Egito, conhecia também os prodígios que Deus havia realizado no povo ali no deserto. Então, Balaão tinha este conhecimento. E foi a este homem que foram buscar. E como chegaram a ele? Com dinheiro, com riqueza, prometendo o mundo e fundo, prometendo muita coisa para a Balaão ali na Mesopotâmia. Portanto, nós vemos que Balaão, ele tomaria uma atitude um tanto que suspeita, um tanto que contraditória. Porque quando chegaram até ele, oferecendo preço, oferecendo dinheiro para que ele pudesse amaldiçoar
o povo de Israel, despertou nele algum interesse aquilo, despertou a avareza de Balaão, despertou o desejo em obter aquelas riquezas, em obter aquelas honras. Na primeira oportunidade que ele teve, ele deveria ter rejeitado a mesma presença daqueles representantes de Moabe e de Midian. Mas alguma coisa mexeu com Balaão. Alguma coisa fez com que ele não despedisse imediatamente aqueles homens. A pergunta diz assim que nasceu nele, despertou nele algumas emoções ou algumas tentações no coração de Balaão. E Balaão, naquela ocasião, ele começou a brincar com fogo, começou a jogar com fogo. Porque, na verdade, Balaão ele desejava aquele benefício pecuniário que estava sendo oferecido a ele. E cutucar o fogo, ou brincar com fogo, como diz o ditado, quem brinca com fogo faz xixi na cama. Ou quem cutuca o leão com vara curta, está buscando um problema. E era justamente isso que Balaão estava fazendo nessa ocasião. Despertou nele, então, esse ávido desejo por obter aquelas riquezas que estavam sendo oferecidas a ele através dos representantes de Balaque. Como eu disse, houvesse ele despedido imediatamente, ele não teria problemas, mas ele quis cutucar, ele quis brincar com fogo. Aqui tem uma lição para nós. Nós não podemos brincar com as tentações. Quando aparece uma tentação, ela deve ser rejeitada imediatamente. É muito perigoso quando nós começamos a jogar com as tentações, quando nós começamos a cutucar o leão com a vara curta, pensando eu tenho força, eu posso. É muito perigoso. Portanto, nós devemos rejeitar uma tentação imediatamente. Balaão não fez. Balaão ele entendia que ele não podia fazer nada contra Israel. Balaão ele entendia que ele não tinha como amaldiçoar Israel. O texto inspirado fala que ele não podia prejudicar a Israel com a sua conduta. Ele sabia que ele não podia realmente amaldiçoar, mas ele se sentiu lisonjeado porque falaram para ele, tudo aquilo que você falar, se você amaldiçoar alguém, alguém será amaldiçoado, se você abençoar, ele será abençoado. Ou seja, aqueles representantes de Moabe e de Midian, eles foram realmente halagando, eles foram massageando o ego de Balaão, e aquilo foi fazendo bem para ele, e aquilo foi satisfazendo o ego dele. E se ele pudesse, naquele momento, ele teria já aceito os tesouros que estavam sendo oferecidos a ele. Mas a resposta dele, diante daquilo, foi a seguinte: olha, pernoitem aqui na minha casa, durmam aqui, por favor. Eu não posso fazer nada sem consultar o meu Deus, vou consultar o meu Deus. Ele já sabia qual era a resposta que deveria ter dado, mas ainda assim ele foi consultar a Deus. E aí quando nós chegamos então na pergunta número 4, e Deus ele dá uma resposta clara a Balaão. Ele começa o diálogo com Balaão perguntando: quem são estes homens que estão contigo? Será que Deus não sabia quem eram aqueles homens? Com certeza. Deus sabia quem eram aqueles homens. Então por que ele perguntou? A pergunta ela tinha o intuito de despertar em Balaão a mente dele, para que ele visse que aqueles homens estavam agindo contrário à vontade de Deus, para que ele pudesse refletir e pensar: poxa, eu sei quem são esses homens, e eu já deveria ter rejeitado a oferta que eles fizeram. Mas, então, Deus ainda dá uma resposta mais clara diante da pergunta de Balaão: posso ir com eles? Devo ir com eles? O coração de Balaão era em ir com eles, mas a resposta de Deus foi clara: não irás com eles, não amaldiçoarás este povo, porque ele é bendito. Mas claro que isso é impossível para Balaão. Vejam só que interessante. Quando Balaão recebe essa resposta,
ele deveria ter entendido claramente, ter ficado satisfeito que Deus se dirigiu a ele e ter dado a resposta que ele havia solicitado. Mas lógico que a resposta de Deus não agradou a Balaão, não era a resposta que ele estava querendo. Na verdade, ele queria receber todos aqueles tesouros, ele queria ir junto com os representantes de Moabe e de Midian, mas a resposta fora dada por Deus. E é interessante o que ele diz: você não vai amaldiçoar este povo, e nem tem como amaldiçoar esse povo, porque esse povo ele é um povo bendito, ele é um povo abençoado por mim. Pausa. Abrimos parênteses aqui. Quantas vezes algumas pessoas sentem medo quando alguém joga uma praga, joga uma maldição? E sendo crente, sendo conhecedor de Deus, quantas pessoas têm medo de certas superstições? Um gato preto, a escada, o espelho quebrado, sendo crente, diz que é crente. Isso não pode fazer, não vamos passar por baixo da escada, que isso atrai má sorte. Quebrar o espelho, isso atrai má sorte. Olha ali aquela pessoa, ela vai me jogar uma macumba. Não que eu duvide dos poderes das trevas. Não que eu duvide que Satanás tenha poder. Mas você e eu fazemos parte de um povo que é bendito, que é abençoado por Deus. E se Deus te abençoou, quem é que pode te amaldiçoar? Quem é que pode jogar alguma praga sobre você? Portanto, nós não devemos temer qualquer tipo de maldição que fulano, ou ciclano, ou beltrano, seja lá quem for, queira jogar sobre nós ou sobre o povo de Deus. Porque o texto bíblico é claro: porquanto eres abençoado, eres bendito. Somos benditos. Se a bênção de Deus está sobre nós, que maldição pode vir sobre nós? O mesmo ali, fechando parênteses e voltando agora à nossa história, o mesmo com Israel. Balaão sabia que não podia amaldiçoar aquele povo. Ele perguntou para Deus apenas para satisfazer o seu ego, para receber uma aparente autorização para amaldiçoar aquele povo, mas ele sabia que era um povo abençoado, e Deus ratificou isso, de que aquele povo não poderia nada amaldiçoá-lo. Balaão despediu então os representantes de Balaque. Logicamente que ele omitiu algumas coisas que Deus havia dito a ele. Ele não foi completamente, como eu posso dizer, ele não foi completamente sincero naquilo que disse aos representantes de Balaque. Ele omitiu algumas coisas e despediu então aquela delegação. Logicamente que Balaque não ficaria contente com a resposta de Balaão, já que ele esperava que Balaão viesse, aceitasse os presentes, aceitasse toda aquela riqueza e viesse até Balaque para poder cumprir com aquilo que Balaque desejava. Diante daquela resposta, vejam só como são as coisas. Já brincaram de telefone sem fio? Quando a gente começa aqui e diz algo na orelha de alguém, nós falamos na orelha dessa primeira pessoa. E lá na última pessoa, o A deveria se repetir em todas as pessoas, mas infelizmente lá na última pessoa, ela diz Z. Porque no transcorrer da comunicação da mensagem, houve alterações. Balaão não deu a mensagem completa que Deus havia dado aos representantes de Balaque. E os representantes de Balaque também não deram a resposta completa ou a informação completa a Balaque. Foi isso que fez Balaque pensar que Balaão queria era mais riqueza. Que Balaão ele estava se fazendo de rogado. Não posso dar de primeira, vou me fazer de rogado para que ele possa aumentar a oferta, para que ele mande não apenas esses meros representantes, mas que manda os seus príncipes, que manda os seus maiores representantes para que venham até mim, para que traga maiores riquezas. Este foi o pensamento de Balaque, e foi justamente o que fez Balaque. O texto disse que ele mandou seus príncipes mais honrados. Ele enviou ainda dizendo que
entregaria maiores honras, maiores riquezas. Aumentou a proposta a Balaão. Imagine agora como Balaão ficou diante de tudo aquilo elétrico. Puxa vida, quanto dinheiro, quanta honra, quanto tesouro eu posso aceitar, eu posso receber por fazer esse trabalho. Porque Balaão, ele não deu a entender que Deus havia proibido isto, de ir até Balaque. Então veio essa oferta ainda maior. A avareza tomava conta de Balaão. O desejo de obter aquelas riquezas estava no coração de Balaão. E a proposta era grande. O que fez Balaão? Deveria ter rejeitado. Ele já havia recebido a resposta de Deus clara: não irás. Você não vai, Balaão, amaldiçoar esse povo, porque ele é um povo abençoado. Mas o que fez Balaão? Eu não posso fazer nada sem que meu Deus me dê autorização. Eu só faço aquilo que Deus me autorizar. E lá na pergunta 6, o texto bíblico fala: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Pelas palavras de Balaão, nós percebemos o que havia no coração dele. O que ele desejava realmente era uma casa cheia de ouro e de prata. A boca falou o que havia no coração dele. A boca falou aquilo que ele desejava ardentemente, que era aquelas riquezas. Então ele disse: vou consultar a Deus. Eu não posso fazer nada sem consultá-lo antes. E disse: pernoitem aqui, durmam aqui, para que eu consulte a Deus. Logicamente que aqueles homens, eles não pernoitaram, né? Eles não quiseram esperar a resposta de Balaão, não quiseram esperar Balaão consultar a Deus e foram embora, mas Balaão consultou a Deus ainda assim. Ele foi perguntar a Deus novamente o que ele deveria fazer, se ele deveria ir ou não. E a resposta de Deus a ele foi uma resposta contrária da primeira, né? Aparentemente. Porque Deus disse a ele da seguinte maneira: que ele deveria ir com aqueles homens que estavam ou que vieram chamá-lo. Por que a resposta de Deus foi diferente neste momento? O que aconteceu aqui? Será que Deus realmente mudou seu parecer? Na primeira ele disse: não irás. E na segunda ele fala: vai com eles, mas farás aquilo que eu te disser. O que há de diferente em ambas essas situações, se a pergunta era a mesma? Será que, de tanto persistir, Balaão conseguiu mudar o parecer de Deus? Veja que interessante. Balaão, na verdade, ele estava tentando argumentar com Deus. Balaão, ele estava tentando mudar o parecer de Deus. Balaão queria impor a vontade dele a Deus. Balaão estava dizendo indiretamente ou diretamente da seguinte maneira: Senhor, eu tenho que ir. Eu quero ir, eu desejo ir. Eu tenho que ir lá e amaldiçoar esse povo. Ainda que não dê certo, mas eu vou lá amaldiçoar esse povo. Quem é o homem para poder argumentar com Deus? E era justamente isso que Balaão estava fazendo. Ele estava querendo argumentar com Deus, afirmar diante de Deus que a vontade dele, Balaão, era que devia imperar e não a vontade de Deus. Ou seja, as palavras de Balaão antes, quando ele disse: eu não posso fazer nada, eu não posso ir além daquilo que Deus me ordenar, eu não posso fazer nada grande ou pequeno que Deus me ordenar. Essas palavras, na verdade, era papo furado. Porque realmente Balaão não acreditava nisso. Quando ele foi consultar a Deus por segunda vez, ele não estava procurando fazer a vontade de Deus, ele não queria fazer a vontade de Deus, ele queria que a vontade dele permanecesse.
Se ele quisesse fazer a vontade de Deus, ele faria, porque ele já sabia qual era a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Que ele, Balaão, não fosse amaldiçoar o povo de Israel. Ele já conhecia qual era a vontade de Deus. Paremos aqui um instante. Sabe aquelas vezes que nós vamos perguntar algo a Deus em oração? Da seguinte maneira: Senhor, devo fazer isso? Mas você já sabe qual é a vontade dele, que não deve e não pode fazer. Mas ainda assim, você vai e pergunta: devo fazer isso, Senhor? Já sabendo que a vontade de Deus está apresentada. Não. Na Bíblia diz que não podemos fazer. Ou diz que sim podemos fazer, dependendo de qual seja o princípio que está em questão. Mas a vontade de Deus já está revelada para aquilo que nós devemos ou não fazer. E mesmo sabendo qual é a vontade de Deus, nós ainda tomamos a petulância de nos apresentar diante de Deus e perguntar para Ele: Senhor, qual é a tua vontade? Mas você já sabe qual é a vontade dele. Na verdade, o que você quer é uma autorização para que a sua vontade possa ser realizada. Para que a sua vontade possa imperar sobre a vontade de Deus. Quando nós conhecemos qual é a vontade de Deus, já não temos por que perguntar a Deus o que devemos fazer. Balaão, ele queria seguir a sua própria conduta. Quantos de nós não queremos seguir a nossa própria conduta, achando que ela é melhor que a vontade de Deus? Quantos de nós encontramos naquilo que Deus permite e pensamos que realmente é a vontade de Deus? Muitas vezes Deus permite que o coração rebelde possa ir adiante em seus planos e projetos, para que ele possa perceber que está completamente equivocado. O coração rebelde sempre vai querer satisfazer os seus desejos, enfrentando a vontade de Deus. E vai tomar da sua vida diversos... não, eu já vi aqui a vontade de Deus que é para mim fazer isso. A vontade de Deus aqui naquilo outro para mim fazer isso, aquilo para mim fazer isso. Mas se esquece que já tem uma verdade escrita dizendo que não é para fazer. Mas Deus vai deixar, Deus vai permitir. Assim como ele permitiu a Balaão. Ele permitiu a Balaão que Balaão fosse. Porque Balaão estava com o coração rebelde. E Balaão receberia as consequências disso. Como todo aquele que quer fazer a sua vontade contra a vontade de Deus também receberá as suas consequências. Portanto, nós não podemos argumentar contra a vontade expressa de Deus. Balaão, infelizmente, diz o texto bíblico, albardou a sua jumenta para ir até Balaque. Em algumas ocasiões na Bíblia, quando algumas pessoas tomaram essa atitude de albardar o seu jumento, a sua jumenta, trouxe resultados indesejáveis. Sempre que alguém albardou a sua jumenta para ir a um determinado lugar, em algumas ocasiões, não sempre, os resultados não foram satisfatórios. Sempre houve uma premonição de coisas catastróficas que iriam acontecer. E não seria diferente agora também com Balaão. Quais foram os resultados que iriam acontecer? No próximo capítulo, nesse mesmo canal, nessa mesma hora. Brincadeira. Na próxima lição nós veremos quais foram os resultados da rebeldia do coração de Balaão. Hoje nós então entendemos que quando Deus tem uma vontade revelada, nós não temos que ficar perguntando qual é a vontade dele. Aprendemos também que não devemos brincar com as tentações. Sempre que elas aparecerem, devemos rejeitar. Aprendemos também que somos abençoados por Deus, somos um povo bendito e que nada nem ninguém pode nos amaldiçoar. Portanto, meus queridos, que Deus possa nos abençoar, seguir nos abençoando, seguir nos guardando e que o Espírito Santo sempre possa nos levar a nos submeter à vontade de Deus. Tá bom? Que Deus possa te guardar e te abençoar
E não se esqueça da pergunta que eu fiz a princípio. Por que Deus queria que os povos cananeus fossem destruídos? Os amorreus, os jebuseus e tantos outros reinos que havia ali na terra de Canaã. Pesquise, tá bom? E nos dê a resposta aí através das páginas sociais, através aqui, coloque seu comentário também no final do vídeo aqui do YouTube e pesquise aí e nos dê a resposta posteriormente. Que Deus abençoe a todos e um ótimo sábado, um sábado abençoado a todos vocês em Cristo Jesus. Amém.